O que tratamos de maneira exaustiva na apresentação nossa no Instituto de Engenharia há pelo menos um mês, continua a acontecer e a tendência não é muito boa. A sorte deste incêndio que aconteceu em Itajaí, cidade de Santa Catarina, a sorte é que o estacionamento era no nível elevado e não em um subsolo, apesar de que existem algumas falhas ali que são necessárias também serem revistas na legislação local. Vamos ao vídeo e depois a gente comenta um pouco mais. 4 veículos ficaram danificados durante um incêndio nessa manhã que aconteceu em um prédio residencial em Itajaí. É o Pedro Mariano que tem as informações. Oi, Pedro. Olá, Zanotto. Olá para você que acompanha a nossa programação. De acordo com testemunhas, o incêndio teria começado então em um veículo elétrico e se espalhado pela garagem de um edifício residencial e comercial localizado no bairro São Judas, aqui em Itajaí. 2 carros e uma moto elétrica ficaram totalmente destruídos. Além disso, 2 caminhonetes foram parcialmente afetadas. Por conta dos riscos, o prédio precisou ser evacuado e o andar onde o incêndio ocorreu interditado. Por sorte, ninguém se feriu. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 8 da manhã. Os agentes levaram cerca de 1h30 para controlar as chamas. Um ventilador de pressão positiva para fazer a ventilação forçada precisou ser utilizado com o intuito de remover a fumaça do ambiente. Após o processo de rescaldo, os bombeiros identificaram que o encanamento da piscina e parte da fiação elétrica também foram afetados. Uma investigação vai ser feita a partir de agora para apurar as possíveis causas deste incêndio. Eu volto contigo no estúdio do Cidade Alerta, Santa Catarina. O incêndio, segundo informações da mídia, é nesta localidade aqui. Tá? Então, se a gente for andar com esse dispositivo aqui, o Google Maps, a gente pode verificar que em um desses 2 pavimentos aconteceu o incêndio. Aqui deve ser o estacionamento. Aqui embaixo nós temos as lojas. Nós temos as lojas aqui deste empreendimento. Eu só queria verificar essa lateral para confirmar. Ó, nós não conseguimos identificar nada de ventilação nesta lateral. Nós estamos vendo ventilação nos 2 andares aqui de estacionamentos elevados. Se a gente for verificar pela lateral, também, aparentemente, isso aqui continua fechado e é fechado. Aqui deve ser um dos acessos aí para o empreendimento, ou acesso de serviço, não sei. Não conheço a arquitetura, mas a gente não consegue visualizar nessa outra fachada. Então, a fachada do fundo a gente não viu nada, fachada frontal a gente vê que tem ventilação, essa lateral não, e essa dos fundos aqui também não. Nós temos possivelmente alguma ventilação, se aqui for a ventilação dos 2 andares aqui do estacionamento, né? Mas é uma ventilação muito pequena. Os fatores de ventilação continuam ínfimos em relação a legislações internacionais, como quando nós apresentamos na nossa exposição no Instituto de Engenharia, os fatores de ventilação têm que ser muito mais eficazes, e esse tipo de incêndio seria muito pior se fosse no subsolo. Certamente no subsolo, com a subserviência que o Estado tem para com as prefeituras, é uma coisa assim que eu não consigo entender, né? Por que essa subserviência com as prefeituras? Porque todas as legislações, pelo menos aquelas que nós temos mais contato, todas elas estabelecem o critério de que o Código de Obras local vai regrar a questão da ventilação no subsolo. Então vamos lá, francamente, quem é que vai combater o incêndio? Quem vai adentrar ao subsolo? Quem que vai enfrentar o calor, os gases tóxicos, os gases venenosos, a temperatura, possível risco de dano estrutural? São eles que estão sujeitos a tudo isso. E por que a legislação ainda privilegia quem não entende nada de segurança contra incêndio? Por quê? Se alguém da prefeitura fosse fazer o combate a incêndio,
eu até acho justo de que a gente seguisse o Código de Obras para tratar da ventilação de subsolos, estacionamentos ou quaisquer subsolos. Mas você deixar que uma legislação estadual e você colocar os seus profissionais em risco, porque a legislação cede ao Código de Obras em termos de ventilação, isso para mim é inadmissível. Vamos ver um outro vídeo para comprovar este problema que os corpos de bombeiros estão assumindo e colocando em risco de maneira desnecessária, colocando em risco a vida dos próprios bombeiros combatentes. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque incêndios em subsolo, ainda mais com os carros elétricos, a situação é muito tenebrosa. E já tem muitos corpos de bombeiros ou até sindicatos de outras nacionalidades, de bombeiros de outras nacionalidades, preocupados, e tem gente se contaminando com os gases tóxicos emitidos pelos incêndios com veículos elétricos. Vamos ao vídeo. Headlines about electric vehicle fires are becoming more common worldwide. His car was towed to a shop where it then burst into flames. And with the number of EVs only increasing on Australia's roads, the Firefighters Union is concerned. O que a repórter está dizendo aqui é que existe uma preocupação muito grande dos corpos de bombeiros da Austrália com relação ao aumento do número de veículos elétricos sendo incendiados, se envolvendo em incêndios, quer seja em acidentes de trânsito ou parados, como foi demonstrado no vídeo. There's no greater likelihood of an electric vehicle fire than a combustion engine car fire. But when they happen, the risks are huge. The biggest cause of Esse representante de um sindicato grande lá na Austrália, ele acaba dizendo aquilo que nós também estamos divulgando tecnicamente, que é o incêndio de um veículo a combustão não é muito diferente do incêndio de um veículo num carro elétrico, só que o risco de um incêndio em carro elétrico é muito maior, tendo em vista a energia liberada, a fuga térmica e tudo mais que está envolvido nesse incêndio, ou seja, certamente aquilo que nós já explicamos, as temperaturas são muito mais altas, a fuga térmica, esses jatos de calor que são lançados a quase 1000 graus, e isso pode propagar para outros veículos. Então, o desafio é muito grande. Então, não é aqui São Paulo ou os especialistas do Brasil aqui, da Universidade do Fogo ou do Instituto de Engenharia que estão falando. Na realidade, o mundo inteiro está preocupado com isso e todos os corpos de bombeiros deveriam estar preocupados com isso sim. such fires is so-called thermal runaway from the batteries. But the Firefighters Union says a major concern is the location of charging stations, often in garages and underground or multi-storey car parks. And when it comes to putting out a blaze, the union says a typical combustion engine car fire takes between 1,100 and 1,400 litres of water or foam to fully extinguish. While a fire in an electric vehicle, which involves the batteries burning at a much higher temperature, can take up to 30,000 litres of water to put out completely. Outro dado interessante que nós já falamos em nossas palestras, mas vale a pena destacar, é o que foi apresentado aí. Ou seja, a questão de um incêndio ser mais desafiador em subsolos e a quantidade de água ou de espuma para o combate a um incêndio, que é mostrado na figura, 1.400 litros para um veículo a combustão normal e 30.000 litros para um incêndio envolvendo veículo elétrico. Isto, um veículo elétrico. Então vocês podem ver a diferença da quantidade de água necessária para fazer esta contenção, este combate. So then there's the question of where do you get the water? And what do you do with that water once it's contaminated? And how do you get that water into something like a multi-storey car park? There's also Uma outra preocupação que nós apresentamos também é com relação à água contaminada desse combate a incêndio, principalmente quando o prédio é verticalizado, então isso é bastante complicado. Imagina no subsolo, como é que vai tirar toda essa água contaminada de um subsolo de um combate a incêndio, tendo em vista a quantidade
de elementos químicos, de compostos químicos altamente tóxicos e altamente contaminantes deste combate. Emerging risk to first responders. Even with the very best protective clothing and firefighters being covered from head to toe, they run the risk of cobalt poisoning. That can be career-ending. Yes, we're getting on with it, but I would say that it's nowhere near comprehensive enough. Trying to prepare for and prevent the worst case scenario. Emma Thompson, ABC News, Canberra. Importante, esse representante do sindicato disse, o envenenamento por cobalto. Na realidade, houve 2 envenenamentos de 2 profissionais bombeiros. Eles foram envenenados por cobalto. A preocupação do sindicato e a preocupação de todos os corpos de bombeiros ainda não sabemos todos os elementos químicos que são oriundos desse combate a incêndio, desse tipo de incêndio envolvendo veículos elétricos. Não se sabe ainda. Por isso que no vídeo anterior eu falei que todo o conhecimento técnico obtido pelos laboratórios, pelos testes reais, serão informações extremamente valiosas para que a gente saiba como proteger. Porque podem acontecer de as proteções atuais dos bombeiros, inclusive, não serem suficientes. Ele fala, que você precisa ter proteção dos pés à cabeça. Mas quais são as proteções? Quais são as roupas protetivas que efetivamente vão garantir que você não vai ser contaminado, não vai ser envenenado? Porque o termo correto que eles estão utilizando é envenenamento por cobalto. Então é um tema muito sério, que o mundo inteiro está preocupado e, por conta da evolução rápida da tecnologia, os testes laboratoriais e todos os dados, todas as informações ainda não estão completamente consolidadas e a gente tem que correr atrás. Agora, simplesmente tentar invalidar as exigências das legislações e as exigências que o Corpo Bombeiro de São Paulo estão colocando e também aquelas que nós estamos propondo do nosso banco de especialistas da Universidade do Fogo e também da nossa divisão técnica de engenharia do Instituto de Engenharia, isso realmente é um argumento falacioso. Então não é só um problema que a gente está tentando entender aqui no Brasil, mas é um problema gravíssimo que o mundo inteiro está tentando entender em como combater e como proteger, inclusive, os profissionais bombeiros. E certamente as pessoas que estão no entorno, que estão utilizando as edificações e que estão em contato direto aí e podem ter que enfrentar um incêndio desse, ter que fugir por determinadas rotas de fuga que vão estar contaminadas com essa fumaça.